Pessoal, boa tarde novamente. Muito obrigado por terem feito a transição da sala de reunião. Aqui, então, vamos dar início à apresentação da mestre Renata Amorim Almeida Fonseca, que também é bióloga e atualmente cursando o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela vai trazer uma pesquisa em andamento para nós e, em primeira mão, saberemos aí as novidades dentro desse tema, que é muito instigante e corajoso, né, de estar sendo debatido aí na academia. Então, sem mais demora, por favor, Renata, pode iniciar a sua apresentação. Obrigada, Bé. Então, eu vou iniciar aqui. Vocês me ouvem? Sim, tudo certo. Tudo certo, né? Então tá. Gente, desculpe aí o contratempo, né? Esse pequeno inconveniente que a gente teve para começar, mas vamos em frente. Agradeço a presença de vocês e também por essa oportunidade, né, de estar compartilhando aqui no SAPAS, nesse quarto SAPAS, né, um pouco da minha pesquisa, que ela está em construção, como a Béia já falou, né, e ela é muito inspirada por esse grupo, pelo Casa Brasil e pelo movimento de Ecovilas, e o título da pesquisa de tese é Por Outros Modos de Bem Viver, Alternativas de Transição e Narrativas Comunitárias no Movimento Brasileiro de Ecovilas. Esse projeto está sendo orientado pela professora doutora Marta de Azevedo Irving, no programa EICOS, de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, para termos, então, uma visão geral do trabalho, do seu eixo lógico, aqui eu trago o sumário com as sessões que serão apresentadas. Da introdução, eu vou apresentar a justificativa da pesquisa, a questão de investigação, os objetivos geral e específicos e o referencial teórico conceitual. Vou falar um pouco da metodologia e do desenho ético-político que orienta a pesquisa. E nos capítulos teóricos eu trago, então, um debate crítico sobre a crise civilizatória e suas causas estruturais. Na sequência, então, abordo as alternativas de transição, concebidas desde uma outra forma de se perceber e se relacionar com a natureza. Então, adentro a discussão sobre a noção de bem viver, enquanto alternativa, tradução intercultural e via epistêmica também, para ressignificar caminhos e horizontes de reconexão, né, entre sociedade e natureza. Então, na sequência, eu abordo o fenômeno socioespacial das ecovilas, enquanto campo temático que eu venho estudando empiricamente pelas lentes do bem viver. E como eu falei, né, esse trabalho está em construção e para não concluir, né, já que eu não trago empíricos e nem conclusões, mas quem são as questões que têm emergido até aqui. São incompatíveis com as bases de sustentação da vida na Terra. E além do que podemos testemunhar no cotidiano, né, e a própria pandemia de Covid-19 se insere nesse contexto, eu trouxe esses dados sobre o estado do mundo, se é que a gente pode chamar assim, que estão reunidos no último relatório, né, chamado Fazendo as Pazes com a Natureza, do NEP, do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que aborda a tríplice emergência global: clima, biodiversidade e poluição. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existem também formas de relação social com a natureza presentes nos territórios e que são orientadas por outras racionalidades ambientais que são capazes de inspirar a transição para modelos societários mais resilientes, sustentáveis e equitativos, e para os quais eu considero que não temos dado devida atenção. E assim, partindo dessa contextualização, esse projeto de pesquisa pretende investigar
enquanto estratégias de resiliência, resistência e reexistência, quais são as potencialidades e os desafios também das alternativas de base comunitária frente às crises do modelo de desenvolvimento? E como um desdobramento dessa questão, né, uma questão mais específica, em que medida os saberes, os fazeres das comunidades orientadas para a sustentabilidade, como as ecovilas, contribuem para o enfrentamento dos desafios sociais, ambientais e econômicos presentes nos seus territórios de existência. Buscando responder essa questão de pesquisa, eu trago como objetivo geral interpretar narrativas do movimento brasileiro de ecovilas, visando identificar potencialidades e desafios para o fortalecimento comunitário e a sustentabilidade nos territórios, desde uma perspectiva epistêmica decolonial, que é inspirada pelo bem viver. Bem, e como objetivos específicos, problematizar o contexto da crise civilizatória a partir de um debate crítico sobre as perspectivas modernas coloniais de desenvolvimento e as alternativas de transição socioecológica. 2, abordar os sentidos do bem viver, suas bases ontológicas e epistemológicas e seus desdobramentos ético-políticos que pautam outro tipo de relação entre cultura e natureza, desde uma perspectiva forjada no sul global. E 3, caracterizar o movimento de ecovilas no plano global e nacional, enquanto alternativa de transição para modos de vida comunitários e sustentáveis, apresentando os seus fundamentos e seus antecedentes, e, por fim, o objetivo 4, relatar experiências comunitárias, individuais e coletivas no contexto do movimento brasileiro de ecovilas, mediante a produção de narrativas que buscam traduzir vivências em conhecimentos como forma de abordagem psicossocial para questões socioambientais contemporâneas. Bom, o referencial teórico, conceitual que orienta essa pesquisa, ele é vasto e as leituras, elas se desdobram. E aqui eu trouxe alguns autores, autoras, noções, categorias-chave, mas ainda existem outros e outras para além dessa constelação. Eu penso que o debate sobre colonialidade e decolonialidade, trazido por autores e autoras latino-americanas é central, e também noções de contracolonização, biointeração e confluência, de Antônio Bispo dos Santos, que é um intelectual brasileiro, quilombola. E conectado a esse debate, também, importantes aportes foram trazidos por Arthur Escobar, Ashish Kotari, sobre pós-desenvolvimento e pluriverso de alternativas. Também Eduardo Gudinas, Alberto Costa, são dois grandes expoentes do bem viver, noção que está no cerne dessa discussão. E assim, né, a própria ecologia de saberes, as epistemologias do Sul, discutidas por Boaventura Souza Santos, para um religar entre sociedade e natureza, nos termos de Morin, compõem esse arco epistemológico que inspira essa pesquisa que vem tratar justamente de outras possibilidades de existência por essas vias, tendo como foco as ecovilas. Essa pesquisa ela é qualitativa, exploratória e participativa, com enfoque interdisciplinar e mesmo transdisciplinar, buscando superar a lógica separativa, dualista, que atravessa a ciência nas suas relações entre sujeito e objeto, mente, corpo, razão e emoção. E assim, essa proposta, né, de uma pesquisa sente-pensante que reconhece que existe uma sintonia fina entre racionalidade e sensibilidade, inspira essa construção acadêmica que, na perspectiva de Fausto Borda, é implicada com a construção de uma autonomia epistêmica no contexto latino-americano.
E então, a partir dessa perspectiva, foram concebidas essas etapas metodológicas, um vasto levantamento bibliográfico e documental, que foi realizado em bases de dados nacionais e internacionais, em portais eletrônicos de pesquisa, utilizando-se, né, de palavras-chave relevantes para o tema em inglês, espanhol e português. A inserção no campo temático, e aqui eu destaco a atuação junto à Rede Brasileira de Ecovilas, como membro do CASA Brasil, né, que é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis do Brasil. Isso não como parte de uma etapa diagnóstica, mas, sobretudo, como parte de um processo de intervenção que orienta os próprios sentidos dessa pesquisa. E esse trabalho, a partir das redes, ele é indicado por autores como Costa, Mendes e Brandão, enquanto um recurso metodológico importante, né, para pesquisas implicadas, cujos objetivos envolvam a busca por um conhecimento aprofundado sobre os processos de subjetivação e de contextualização dos fenômenos sociais, como nesse caso. E vem então, os procedimentos éticos, que, após a qualificação que foi recentemente realizada, o projeto está sendo adequado para submissão ao Comitê de Ética do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, por meio da Plataforma Brasil. E, após o recebimento do parecer, então, serão realizadas as entrevistas e conversas para escuta sensível e produção de narrativas, a serem realizadas virtualmente, muito provavelmente, com pessoas chamadas ecocidadãos, insiders do movimento, membros de ecovilas consolidadas e em formação, e também membros de projetos sustentáveis que são conectados à Rede Brasileira de Ecovilas, conforme essas categorias do próprio CASA Brasil. E, por fim, a análise, interpretação, sistematização dos dados das entrevistas, né, e das narrativas. Elas serão realizadas com base em uma adaptação da técnica de análise de conteúdo de Bardin, na qual categorias são estabelecidas a priori para definição dessas perguntas gerativas, observando os objetivos propostos pela pesquisa. Contudo, se buscará também uma abertura, né, para que novas categorias e questões emerjam do diálogo com os narradores, possibilitando, assim, revisitação de memórias, reedição de histórias, nesse processo de recriação mesmo, né, e de cocriação de realidades. E isso confere às narrativas mais livres grande potência. E, assim, nessa espiral de afetos que compõe a pesquisa, a própria pandemia de Covid-19, ela tem afetado metodologicamente, né, essa pesquisa e de outras formas muito profundas. Bom, e aqui na sequência, no capítulo teórico, né, nesse capítulo, eu trato da estreita relação entre o projeto da modernidade, colonialidade e a crise civilizatória, e ele está dividido em 3 seções, que tratam, né, desses desdobramentos da lógica exploratória, colonialista, que foi reeditada e intensificada com a globalização econômica, e sob essa égide, né, do ideal de desenvolvimento, que está na base da produção de subjetividades, da ciência clássica, dos valores societários, né, e das próprias políticas públicas. Trato também das possibilidades para a superação desses ideais e crenças modernas, coloniais, e da abertura à descolonização subjetiva e epistêmica necessária à emergência de outras possibilidades e horizontes de coexistência. Bom, a título, assim, de ilustração, né, desse debate, eu trago alguns elementos que compõem as múltiplas crises que nos atravessam, né, e que caracterizam o nosso tempo, nessa era do antropoceno, na qual as interferências humanas se tornam uma forçante geológica
capaz de desestabilizar e ameaçar as condições de vida que caracterizavam até então o Holoceno, né? E a pergunta que não quer calar: por que estamos nessa situação? Por que estamos nesse caos planetário? Esse debate é longo, mas, em grande medida, muito se atribui à visão de mundo que se instaura na modernidade e se intensifica com a Revolução Industrial e que se destaca, fundamentalmente, por ser uma construção social que promove a ruptura entre cultura e natureza. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do slide, porque ainda tenho muita coisa para apresentar, então vamos seguir. Bom, então, se essa visão de mundo mecanicista ela marca esse nosso tempo, né? E, de alguma maneira, conduziu à presente crise civilizatória, talvez precisemos nos afastar dela, né? E nos aproximar de uma visão de mundo orgânica, sistêmica. E isso implica em reconhecermos as limitações das soluções baseadas no paradigma dominante, que é informado por essa narrativa da separação, né? E que não tem dado conta da complexidade que envolve os problemas contemporâneos, acabando também por sustentar o status quo sem contribuir para mudanças mais estruturais. E, em uma perspectiva complementar, então, a narrativa dual, não dual, né? Do interser, da interdependência, se faz necessária para irmos além dessas prerrogativas de um Green New Deal, né? E para avançarmos no sentido do que se chamou como um Rainbow New Deal, que incorpora alternativas de muitas matizes, muitas cores, muitas delas vindas das próprias margens do capitalismo global. Bem, nesse outro capítulo eu trago, então, os elementos que compõem a construção dessas alternativas sistêmicas de transição, abordando a importância das epistemologias aterradas, ou seja, aquelas ligadas à terra, e dos saberes plurais para religar as três ecologias, pensando a partir de Félix Guattari, sistemicamente, as subjetividades humanas, as dinâmicas ambientais e as relações socioeconômicas. Eu destaco a importância dos modos de vida e das iniciativas que os movimentos sociais de base vêm empreendendo nos territórios, fomentando horizontes emancipadores e que promovem a ressignificação das diferenças, percebendo a potência, né, da confluência dessas propostas contra-hegemônicas. E nessa verdadeira tapeçaria global de alternativas transformadoras, a gente observa que elas são fundamentalmente informadas por visões de mundo que compreendem o bem-estar de todos os seres como interdependentes, nas quais princípios como summa causae e summa camanha andinos, que foram traduzidos como bem viver, o Swaraj indiano, o Ubuntu africano, entre outros, contribuem para descolonizar imaginários e práticas, ao mesmo tempo em que confluem com noções como ecologia profunda, decrescimento, pós-desenvolvimento, ecofeminismo e outras propostas, como a própria permacultura, que emergem, né, das sociedades industriais, semeando, assim, juntas, potentes contraculturas em todo o globo. E o livro Pluriverso, que eu trouxe aqui, né, a imagem da capa, ele está em pré-lançamento em português, vai ser lançado no próximo mês. Nesse livro, diversos autores reúnem uma coletânea de noções, reflexões e exemplos que vem reforçar essa noção que de Ostrom, né, da economista, de que os bens comuns são governados de forma mais sustentável pelas comunidades
de forma descentralizada do que por governos ou empresas. Não está indo. Mas, então, o que caracterizaria uma alternativa sistêmica de transição, né? E elas são muito diversas, mas elas compartilham como princípio básico, justamente, como eu falei, esse resgate das comunidades, né, da governança dos bens comuns, integrando e conectando 5 principais dimensões, né, que seria a dimensão política, sob a forma de uma democracia direta, radical, a dimensão econômica, baseada numa democracia econômica que se caracteriza pela relocalização e maior resiliência territorial, baseada em arranjos produtivos mais autônomos e coletivos, numa forma de economia de cuidado e compartilhamento. A dimensão social, então, baseada na justiça e na equidade, sob diversos aspectos. Na dimensão cultural, ou visão de mundo, né, baseada na diversidade de saberes que criativamente inovam e colaboram em rede, e a dimensão ecológica, que se baseia na adaptação e na resiliência. Bom, finalmente, né, em meio a esse debate sobre o pluriverso de alternativas, a noção de bem viver, ela se insere nesse contexto e vem sendo apropriada enquanto crítica à noção de desenvolvimento, baseada apenas no crescimento econômico, e por muitos movimentos sociais nas suas reivindicações por melhores condições de vida. Esse tema, então, é abordado em 3 sessões, né, nas quais eu discuto as oportunidades potenciais, também, né, discuto isso, né, essa oportunidade que a gente tem de olhar pelas lentes do bem viver de forma estratégica para as práticas comunitárias nos territórios. Bom, e nesse mapa mental eu reúno as ideias síntese que compõem o bem viver, que na verdade existem outros elementos também envolvidos, né, que compõem essa noção, enquanto um horizonte para um novo pacto social não limitado a práticas antropocêntricas, né, do paradigma dominante, mas sim, né, ela se baseia no reconhecimento da importância fundamental dessa memória larga, como se diz em espanhol, né, essa memória ampla, ancestral, para a recuperação de valores regenerativos nessa transição paradigmática e socioecológica. E as raízes desse pensamento, elas se encontram na cosmovisão andina e amazônica, na racionalidade, sensibilidade, nas práticas dos povos Quechua e Aymara, que concebem, né, essa comunhão intrínseca entre humanos e não humanos, numa comunidade ampliada, né, que é parte de um todo vivo e sagrado, a Pachamama, a Mãe Terra, a qual orienta a busca por formas de bons conviveres, baseadas nas noções de reciprocidade, circularidade, complementaridade, interdependência, enfim, essa visão circular, né, dessa rede. Bom, essa ressignificação das relações, do ser com ele mesmo, com o outro, com a natureza, confere à noção do bem viver diferentes contornos, e alguns autores apontam para pelo menos 3 vertentes ou abordagens discursivas, que seria uma indigenista, pachamamista, que enfatiza, né, os aspectos de identidade cultural para construir uma sociedade plurinacional, mais diversa. Uma outra vertente mais socialista, estadista, que prioriza os aspectos de equidade social na construção de sociedades pós-capitalistas.
E uma outra vertente ecologista ou pós-desenvolvimentista, que prioriza noções de sustentabilidade para construir uma sociedade biocêntrica. E, assim, uma ampla gama de pensamentos, influências intelectuais e práticas entram em sintonia e também em contradição com essa complexidade e polissemia, né, em torno do tema. Bom, historicamente, a sua concepção e teorização, ela ganha corpo a partir da década de 90 na América Latina, como uma forma de resistência ao avanço do capitalismo neoliberal após a Guerra Fria. E a luta do movimento indígena, então, que vem, né, desde a colonização, ela encontra um campo mais favorável junto aos governos progressistas. E, em 2008, após a chamada Revolução Cidadã, foi promulgada a Constituição de Monte Cristi, do Equador, incorporando as pautas indígenas, reconhecendo a natureza como sujeito de direitos e estabelecendo os princípios do bem viver como política de Estado. E, em 2009, a Bolívia segue também essa tendência e promulga sua nova Constituição, se reconhecendo como um Estado plurinacional. E essa institucionalização dos direitos da natureza e dos Estados plurinacionais é apontada como uma das maiores novidades no arcabouço jurídico do século XXI e que vem influenciando também outras iniciativas e políticas públicas. E ambos os casos, eles se configuram, né, ambos os casos do Equador e da Bolívia, eles se configuram como processos pioneiros para uma democracia mais radical, né, que seria mais emancipatória e ecológica. E, contudo, né, o estado do bem-viver nesses países está em constante choque com os interesses econômicos dos grandes empreendimentos e de projetos de desenvolvimento baseados no extrativismo, como a mineração, a indústria petrolífera, o próprio agronegócio, com a expansão das monoculturas, expondo as controvérsias que envolvem esse processo, né, que avança e retrocede, diante de uma geopolítica capitalista hegemônica, né? Bom, mas do ponto de vista epistemológico, esse giro decolonial do bem-viver, ele pode ajudar a trazer respostas ao projeto eurocêntrico da modernidade, como uma via que nos ajuda a desconstruir condicionamentos socioculturais, que são as próprias lentes que usamos para ler o mundo, né? E permitir o exercício criativo na construção coletiva de alternativas ao desenvolvimento, tanto no nível micro quanto no nível macropolítico das políticas públicas, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas para pensar essa travessia epistemológica no sentido de um paradigma sociobiocêntrico, eu trouxe parte de uma matriz que elaboramos no grupo de pesquisa na universidade para um trabalho que foi apresentado em um evento acadêmico, com as perspectivas, né, de narrativas modernas, hegemônicas, em justaposição com as narrativas decoloniais do bem-viver, sobre as diversas dimensões da existência e da sustentabilidade, como a dimensão do conhecimento, a dimensão ambiental, sociocultural, econômica e por aí vai. Bem, gente, após toda essa reflexão, finalmente, então, olhamos para as ecovilas como um dos modos de vida e arranjos comunitários sustentáveis que vêm sendo criados na contemporaneidade, que, como muitos de vocês já sabem, né, aqui no grupo, elas sinalizam para novas formas de convivência, trazendo para a centralidade dos seus processos a dimensão comunitária e participativa, bem como a dimensão da reconexão com a natureza, que são algumas das principais prerrogativas associadas também ao bem-viver, notadamente, né, na sua vertente ecológica.
E desde uma perspectiva intercultural, para se compreender o fenômeno socioespacial das ecovilas no Brasil, parece fazer sentido abordar experiências pessoais e coletivas desde uma epistemologia própria do Sul Global, que está mais conectada às realidades sociais e bioculturais, né, brasileiras. Então, aqui eu trouxe uma das definições de ecovila, que é atualmente adotada pela GEN, né, que é a Rede Global de Ecovilas, como muitos de vocês já conhecem. E as ecovilas no Norte Global, elas são caracterizadas, como vocês podem ver, elas estão distribuídas em todo o globo, né? Mas, assim, elas são iniciativas muito diversas e heterogêneas, e no Norte Global elas se caracterizam primordialmente por serem pequenas comunidades intencionais, experimentais, que buscam a reconexão com a natureza e o resgate do sentido de comunidade, enquanto no Sul Global elas se caracterizam por serem tipicamente comunidades ou redes de comunidades tradicionais que buscam retomar o controle dos bens comuns, culturais, ecológicos e econômicos. Uma pesquisadora de ecovilas, recentemente formada também pelo programa EICOS, a Maria Ciori Dias, ela ressalta, no entanto, que essa divisão não reflete necessariamente a localização geográfica e que, no caso do Brasil, a maioria das ecovilas tem características semelhantes à do Norte Global e, aparentemente, não há uma ligação significativa das comunidades tradicionais brasileiras com o movimento de ecovilas, né? Embora essas possam ser consideradas entidades afins em muitos sentidos. E, no caso do Brasil, tendo como referência a rigorosa revisão da literatura que foi realizada pela nossa pesquisadora querida Beatriz Arruda, essas iniciativas elas estão presentes em 17 dos 26 estados da Confederação, sendo que mais de 40% delas localizam nas regiões mais populosas do país, né, na região sudeste, e a autora identificou 195 iniciativas distribuídas, então, como vocês podem observar nos mapas elaborados por ela, né, nesses municípios, com destaque para as grandes cidades brasileiras e as suas redes urbanas. A autora destaca que a apropriação do conceito como marketing verde por empreendimentos imobiliários e hoteleiros, o caráter descentralizado e diversificado do movimento, a descontinuidade de muitas iniciativas, entre outros fatores, acabam por dificultar a precisão desse tipo de levantamento, o que levou a autora a propor critérios de categorização dessas iniciativas mapeadas, conforme apresentado aqui, levando em consideração também critérios de categorização propostos por outros pesquisadores brasileiros. Bem, historicamente, as ecovilas elas são situadas como a manifestação mais atual das chamadas contraculturas espaciais. Matheus e Silva, que também é um pesquisador de ecovilas brasileiro, ele estabelece 3 fases para esse movimento maior, né, que teria se iniciado no século XIX na Europa, em resposta aos processos de urbanização e industrialização, que seria a fase pioneira do movimento, e a segunda fase ela teria ocorrido, então, na década de 60, junto com uma série de movimentos sociais no pós-guerra, caracterizada como fase rebelde, né, do movimento hippie, da fuga para a natureza. E a fase contemporânea, ela se inicia
na década de 90, como uma resposta também ao avanço da globalização neoliberal e à intensificação dos impactos ambientais, tendo incorporado, assim, essa vertente ecológica mais fortemente, né, em resposta a esses processos. E, assim, há pelo menos 2 séculos, estratégias e microexperimentos independentes de apropriação territorial e de desenvolvimento humano vêm sendo empreendidos por diversos grupos engajados com a construção de outros modos de viver, mesmo em meio às sociedades dominantes, né? Bem, eu já estou finalizando, mas a gente observa que, não raro, a busca de soluções para os problemas contemporâneos, elas vêm de cima para baixo, de fora para dentro, muitas vezes ignorando a multiplicidade das opções que povos e comunidades estão formulando como alternativas ao modelo civilizatório em crise. E nesse debate sobre assentamentos humanos sustentáveis e ecovilas, tanto no contexto social do Norte e do Sul global, ele entra em ressonância com alguns dos aspectos do bem viver, considerando sua perspectiva trina, né, de identidade cultural, equidade social e sustentabilidade ecológica, econômica, e assim práticas e iniciativas inovadoras, como, por exemplo, as CSAs, né, que são as comunidades que sustentam a agricultura, o uso de plantas medicinais nativas junto a práticas integrativas nos sistemas de saúde, enfim, para citar algumas, né, elas podem, em complementaridade, favorecer construções sociais coletivas de novas formas de organização e arranjos produtivos que conformem verdadeiros inéditos viáveis, nos termos de Paulo Freire, baseados em sonhos coletivos possíveis, que ele também traz, essa ideia, né? Diante de situações limite, como a dos nossos tempos. E essa hipótese mobiliza essa investigação em andamento, para a qual eu acredito que as narrativas de experiências individuais e coletivas do movimento brasileiro de ecovilas pode vir, né, essas narrativas elas podem vir a fornecer pistas no que tange às dimensões política, econômica, social e cultural, para o enfrentamento dos desafios em diferentes territórios e contextos regionais brasileiros. Bom, eu fico por aqui, agradeço imensamente pela escuta e me coloco à disposição para dialogarmos. Renata, muitíssimo obrigado pela sua brilhante apresentação. Foi incrível a síntese conceitual que você conseguiu trazer aqui para nós em tão pouco tempo, né? E ficou dentro do tempo previsto mesmo, né? Chegando aí a 38 minutos. Então, agora convido a todos que quiserem se manifestar, seja pelo chat ou seja pelo microfone, que abram suas câmeras e coloquem, né, suas impressões, suas contribuições também. Pode, inclusive, fazer apontamentos metodológicos e trazer novas referências que acham que podem fazer um diálogo aí com o que a Renata nos trouxe, enfim, fiquem à vontade para se manifestar, por favor. Também a gente abre assim para conversa, né? Caso a apresentação tenha suscitado reflexões, não necessariamente dúvidas ou questões específicas sobre a pesquisa, a gente está aberto aqui para dialogar. Então, qualquer contribuição ou colocação é muito bem-vinda. Bom, eu vou fazer uma pergunta, então, porque eu peguei o bonde andando, eu não consegui chegar na hora hoje,
Então, eu peguei aqui, acho que eu estava na metade da sua apresentação quando eu cheguei. Então, primeiro eu queria agradecer, te parabenizar pelo pouco que eu ouvi, foi super legal. Que pena que eu não cheguei antes. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei curiosa, provavelmente você falou mais no começo, como é que você tá, como é que tá, em que parte você está da pesquisa, sabe? Eu sei que você acabou de qualificar, né? Faz esse ano, né? Ou não, faz um tempo, né? Então, em que parte você está da pesquisa, qual metodologia você está usando, você vai fazer campo, enfim, tipo, contasse um pouquinho mais desse processo mais prático, assim, que eu fiquei curiosa. Obrigada, Stephanie. Eu apresentei alguma coisa a respeito, mas você chegou depois, eu acho. Exato. Eu falei, Mas, qual assim, eu ela falou? qualifiquei, tem 2 meses, então eu estou na fase de adaptação do projeto para submissão à Plataforma Brasil, que a gente precisa, né, submeter ao Comitê de Ética na universidade. Então, eu estou assim, refinando instrumentos de pesquisa, selecionando entrevistados, a serem entrevistados, né? E, basicamente, a pesquisa ela vai ser composta por entrevistas, produção de narrativas, com membros de ecovilas consolidados ou em formação, ecocidadãos também ligados ao movimento ou que participam de projetos sustentáveis. Também tem uma parte de observação participante, mas isso já vem acontecendo antes, mas é isso, assim. Eu acho que eu te respondi tudo, não sei. Sim, era bem aquela parte do como que a gente fala no começo, né? Desculpa para todo mundo que já tinha ouvido. Mas obrigada. Me pareceu que dos 4 objetivos específicos, né, que você se propôs a cumprir, você já está entre o 3 e o 4, né? Exatamente, Béia. Essa discussão mais teórica, conceitual, eu considero que está praticamente cumprida, assim, né? Claro que eu vou acabar revendo, né? Eu acho que quando chegam os dados para a gente poder fazer a discussão, enfim, eu vou voltar para elas, mas eu me vejo nesse lugar, assim, caminhando para o objetivo 4, né? Que é exatamente a produção de narrativas, que, assim, toda essa metodologia, a própria concepção do projeto foi muito reconfigurada em função da pandemia, até trouxe isso também como um aspecto metodológico, né? A própria formação desse círculo de pesquisa, se é que a gente pode falar assim, né? A gente fez desse limão uma limonada, porque era algo que a gente não estava pretendendo, né, fazer. As pessoas aqui são pesquisadores de diversas regiões do Brasil, outros internacionais, começaram a se reunir mais online. Talvez se a gente não estivesse vivendo esse momento, isso não fosse acontecer. Então, assim, essa rede também se expande de alguma maneira, por mais que a gente tenha essa limitação do campo, né, de observação de práticas e tal, fazer as vivências nas ecovilas, que era a ideia original, a gente ganhou essa outra possibilidade também. Enfim, então, assim, a gente vai ajustando, acomodando, sem deixar de responder, né, de questões que possam fazer o movimento crescer e se fortalecer. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, assim, no meio desse cenário tão adverso. Sem dúvida, né? Assim como essas comunidades e todos nós estamos tendo que nos reinventar, né, em muitas dimensões, devido a esse contexto trágico, né, que estamos vivenciando. Ademais, você ainda nos coloca como que o compartilhamento de vida proposto pelo Bem Viver em tudo desafia a noção de meritocracia, de progresso, né, crenças que nós temos tão fortemente assimiladas, né, do projeto colonialista eurocêntrico, né, que teve lá o seu início no mercantilismo e, como você bem colocou, tem se atualizado progressivamente. Na atualidade, apresenta-se nessa forma neoliberal, né, opressora aí de cosmovisões diferentes do que é hegemônico,
e com esses novos agentes, né, que além dos Estados Unidos e da China, também são os conglomerados transnacionais, que às vezes nós não estamos atentos, né, e conscientes do quanto somos influenciados e tomamos decisões achando que são verdades próprias, mas talvez sejam o nosso pensamento colonizado que nos direcionam a tomar algumas decisões, muitas vezes distantes dos objetivos da sustentabilidade, que são traduzidos na forma da própria identidade, né, desses povos ancestrais que agora reivindicam o bem viver, né, e pesquisas como essa trazem essa nova noção, essa nova possibilidade de enxergar a realidade, né, a partir desse outro lugar, né, e perspectiva de mundo. Então, é bastante desconfortável, né, para nós, todos que entramos em contato, né, com essa ideia, porque realmente nos faz entrar num processo de autorrevisão muito grande. Mas eu acho que essa que é a riqueza desse processo, Béia, porque fica muito evidente, né, essa necessidade desse maior alinhamento que a gente precisa ter, né, nas nossas práticas, como nos sentimos, como lidamos com nossas próprias questões, como nos relacionamos com os outros, com os diferentes, com a natureza, como sendo parte da natureza. Realmente são muitas desconstruções e reconstruções que são feitas nesse processo, mas eu percebo assim, né, existe muito desconforto nesse caminho, mas também muita alegria e motivação, porque a gente consegue perceber outras possibilidades, né? Nesse cenário que é colocado, nessa situação que está posta, a gente consegue olhar além, né? A gente consegue perceber em nós, né? Tanto o colonizador quanto o colonizado, e ok, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso, toda essa complexidade interna e externa daqui para frente? Eu acho que em coletivo, né, a gente consegue fazer isso, criando comunidade e se colocando como sujeitos coletivos, pensando, enfim, é uma perspectiva que eu trago e para mim, isso vem antes do bem viver, mas eu sempre tive essa ideia de que, assim, se algo não é bom para todos, não é bom para ninguém. E a gente tem uma visão que não é bom, tem que ser bom para mim, opa, eu primeiro. Mas a gente vai ver que o ganho é pequeno, na verdade. Então, quando a gente entra em contato com esses conceitos, que é mais que conceito, né? Essas noções, esses pensamentos, esses sentimentos, que vêm falar dessas outras possibilidades, a gente percebe que a gente pode se construir academicamente, de outra forma, profissionalmente, pessoalmente, familiarmente, sabe? Mas é muito aprendizado, é uma caminhada e a gente tem que conviver, mais uma vez, aprender a conviver com isso também. Com as nossas incoerências, com os nossos erros, sabe? Se colocando nesse lugar mais amplo mesmo, para incorporar. Perdão, gente, eu falei demais. Posso fazer uma colocação? Bom, primeiro agradecer, Renata, um trabalho belíssimo, né? Um esforço enorme de juntar experiências tão diversas, não é? E conseguir fazer uma reflexão sobre elas e trazer para a gente, né, essas novas formas, né, de viver, de bem viver, que na verdade são sementes, né, no meio desse contexto todo que a gente está vivendo atualmente, né, de uma crise, como você falou, tríplice, né, enfim. Eu queria te perguntar algumas coisas, né, primeiro, assim, eu sou Maria Emília, eu também sou aluna do EICOS, né, entrei agora, aluna nova, e tenho bastante interesse nessa temática, que eu vou trabalhar com meios de hospedagem em unidade de conservação. Bom, e aí eu queria ouvir um pouco, né, de você, assim, como você entrou, se aproximou... Eu vou fechar minha câmera porque minha internet está instável. Tá. Como que você se aproximou dessa temática, né?
E também, assim, qual é a sua história, a sua relação com as ecovilas? Também, se você observa, né, nesse contexto atual de pandemia, onde está havendo uma migração muito grande, assim, de pessoas, né, dos centros urbanos para as áreas rurais e as áreas mais próximas à natureza, litorânea também, se você observa um interesse maior, um interesse, vamos dizer assim, crescente nessas formas, né, nessas novas formas de convivência, né? E, por último, se você também tem conhecimento de alguma política pública, seja nacional, latino-americana ou internacional mesmo, que apoie essas iniciativas, né? Emília, desculpa, eu não ouvi o final da sua fala, mas eu acho que já temos bastante aqui para conversar. Obrigada pela sua pergunta. Eu e Emília, nós somos colegas do programa de pós-graduação e do grupo de pesquisa. A Emília é aluna agora, né, de 2021, eu entrei em 2019. Bom, a minha relação com o tema, né, que eu acho que foi sua primeira questão, em 2016, eu fiz o curso, né, do Gaia Education, que é a formação em... A sigla é EDE, nunca sei, Eco Village Design Education. Me corrija aí se eu estiver errada. Então, em 2016, eu fiz esse curso, e aí foi um divisor de águas na vida, assim, que traz uma perspectiva muito diferente do que vem a ser a sustentabilidade, que muitos de nós pratica, né, profissionalmente, porque eu já atuava na área ambiental, mas, enfim, é uma visão mais holística de sustentabilidade, e mesmo a metodologia do curso é muito diferente. Mas, mesmo antes disso, eu já estava começando a estudar sobre ecovilas, fazendo buscas independentemente, né? Em 2015, eu visitei uma ecovila na Bahia, que não é Piracanga. Depois eu fui para Terra Una também. E assim, eu não parei mais. E em 2017, eu participei do encontro que teve da Rede Global e da Rede Latina no Instituto Biorregional do Cerrado. Foi a primeira vez que todas essas redes se reuniram, no chamado ECO, em 2017. E aí eu me aproximei da rede brasileira aqui, do nosso grupo, enfim, porque o que é muito animador, assim, a gente vê nas ecovilas, essa proposta, né, que pretende dar conta das várias dimensões da existência, do viver de uma forma sustentável. Porque muitas vezes a gente trabalha com sustentabilidade, né, mas a nossa vida, nossas práticas, né, nossos hábitos de consumo, por exemplo, não condizem com aquilo que a gente está estudando. Então, assim, as ecovilas, elas integram, assim, eu acho que buscam integrar o ser, né? Trazer mais esse alinhamento da prática, né? Da fala, da prática e da visão de mundo, como uma forma palpável, né? Aquilo que muito se fala, muito se estuda e muito se recomenda, e que fica muitas vezes no papel, as ecovilas estão ali no chão fazendo suas práticas, enfim, então é muito interessante perceber como as comunidades buscam dar conta, né, do seu sustento financeiro, econômico ali, a partir de atividades diretamente ligadas à terra, seja através da educação, seja através da agricultura, do turismo também. Enfim, as próprias relações de poder, como elas também são trabalhadas, né, as relações sociais, as relações humanas dentro do grupo, né? A gente vem de uma cultura que enfatiza muito esse autocentramento, ou essa organização unifamiliar, né? Então, como é viver em comunidade, né? Criar comunidade a gente cria grupos de trabalho, mas viver, compartilhar o dia a dia. Então, tudo isso as ecovilas vêm fazendo, e assim, de fato, né, agora na pandemia, quando a gente vive esse lockdown,
e as pessoas presas nos seus apartamentos, né, é muito diferente do que você estar numa comunidade com outras pessoas, num espaço seguro, onde você pode circular, enfim. Então, de fato, assim, a gente observa que está existindo esse interesse maior pelo tema, né, que as pessoas começam a questionar o seu modo de vida, né, como ele é vulnerável e é dependente de uma estrutura que é facilmente, assim, comprometida. No caso de uma pandemia, e você está numa cidade que tem que ficar presa num apartamento, você vê, caramba, o que eu faço agora? Eu fico em 4 paredes? Para onde eu vou? Como eu vou circular? Enfim, mas as próprias comunidades também vivem os seus outros desafios, né? A partir da pandemia. Então, é tudo muito complexo. A gente está, né, estamos aprendendo com a experiência, é algo que está acontecendo, isso que é interessante da pesquisa com esse tema, e nesse momento que a gente está vivendo, que as coisas estão acontecendo, então a gente não tem ainda essas reflexões amadurecidas, né? A gente está refletindo à medida que as coisas estão acontecendo, então é vivo, processo vivo. E é isso, eu acho que a pandemia nos colocou nesse lugar de reflexão sobre, né, de repensar e reinventar vários processos da nossa vida. Muitas pessoas fizeram movimentos de se mudar, né, com a possibilidade do trabalho remoto, enfim, abriu essa possibilidade, né, de mudança para o campo, né, desde que tenha acesso à internet, que é algo que não era pensado, né, quando a pessoa tem aquele vínculo empregatício ligado à cidade ou à empresa. Enfim, né, e nos colocou para repensar nossas vidas em vários aspectos, né, desde a alimentação, da saúde, da economia, das relações, das convivências, né, as pessoas em família, em casa também aumentam os conflitos. Então, eu acho que as ecovilas, elas vêm sinalizando com um modelo que, né, que parece viável nesse mundo em transformação que a gente vive e que a gente precisa buscar soluções, né, para os problemas de sustentabilidade, principalmente. Então, a última pergunta era se você conhece alguma política pública que incentive essas formas, né, de habitação e convivência. Olha, Emília, não, essa é uma questão, eu não conheço aqui no Brasil, inclusive nós aqui do Círculo de Pesquisa elaboramos um artigo em função desse conflito da legislação, que ela não é receptiva para o modelo das ecovilas, enfim, buscando pensar, né, fazer com que os gestores públicos e as comunidades incorporem nos planos diretores zonas de ecovilas, trazendo, né, o porquê, qual a relevância das ecovilas para os municípios, né, em termos de ganhos, né, nessas dimensões da sustentabilidade, nessa dinamização econômica, né, pensando turismo, cultura, tudo isso que as ecovilas trazem. Enfim, a gente está trabalhando nisso para tentar fazer avançar também uma política pública mais favorável, né, que permita as ecovilas se estabelecerem com segurança, favorecer também esse tipo de assentamento sustentável, enfim. Acho que a Laís tem uma pergunta. A Laís levantou a mão, mas quer falar, Laís? Oi, gente. Sim, minha internet está bem ruim. Não vou ligar a câmera para não acabar não conseguindo falar. Então, primeiramente, né, Renata, parabéns pela pesquisa. Muito interessante. Obrigada. Eu também estou pesquisando ecovilas, mas no aspecto de saneamento. Eu já até conversei com a Beatriz, utilizei dados da pesquisa dela, e eu acho que nessa questão que a gente está vivendo, daqui a alguns anos a gente vai visualizar, eu acho que a questão do movimento, né, que realmente acredito que
tem essa questão de migração, de reflexão que a pandemia trouxe, mas, em contrapartida, eu penso que eu já fiz minha pesquisa, né, já fiz toda essa parte da submissão ao comitê de ética e realmente aplicar os questionários, e eu percebi que tem muito também a contramão, né, da dissolução das comunidades. Então, eu acho que nesse momento, por eles, né, não ter a visitação e muitas outras atividades que estavam acostumados a ter, aumentou muito a convivência, e a gente sabe, né, que aumentar a convivência talvez aumente conflitos, né, seja uma coisa que aconteça. Então, eu acho que acho que depois de algum tempo a gente vai acabar observando se teve realmente um saldo positivo ou negativo depois da pandemia. E falando um pouco da sua pesquisa, eu acho que, assim como eu acabei caindo, você talvez inevitavelmente vai cair sobre os aspectos de sustentabilidade da própria comunidade, dela ser sustentável, de não dissolução, sobre os processos participativos serem realmente participativos, decisórios. Então, eu acho, assim, que... Não sei se você vai abordar um pouco sobre isso, dessa parte mais da comunidade ser sustentável, de continuar, né? De ter o que leva a comunidade a se dissolver e o que levam as comunidades de sucesso, que são aí anos, continuarem obtendo sucesso. Eu acho que isso é muito interessante. Eu quase acabei partindo bastante pouco da minha pesquisa, porque tive diferentes respostas, né? Quando você vai convidar uma comunidade, desde realmente você vê que eles têm raiva e muito receio de ter dissolvido a comunidade. Então, é bem interessante, né, esse aspecto social deles. Oi, Laís. Inclusive, a gente sabe, né? Ao mesmo tempo que as pessoas da cidade estão querendo ir para o campo, formar ecovilas, outra forma de viver, em comunidade, em conexão com a natureza, a partir desse isolamento, né? A gente sabe que as ecovilas, nesse momento, estão passando por crises também, sejam econômicas, sejam de conflitos por conta das relações humanas, enfim. Mas eu penso que com as entrevistas e nessas conversas, essas questões vão aparecer mais, né, mais especificamente ali nos casos, e é justamente por isso que eu trago essa visão da perspectiva decolonial, que repensa esses outros sentidos de comunidade, essa ressignificação das diferenças, porque eu penso que isso pode ajudar também nas nossas relações, entende? O que eu quero dizer, né? Como eu falei antes, nós saímos de um modelo autocentrado, individualista, e formamos comunidade. Só que ali aparecem os conflitos, né? Das relações. Como a gente lida com esses conflitos? Me parece que nesse nosso modelo mais individualista, essa tolerância às diferenças, ou uma abertura, ou ultrapassar as diferenças, enfim, essa habilidade, ela é difícil, né? É algo a ser trabalhado. Então, tanto é que muitas das ecovilas, né, o relato que a gente tem é que o maior fator de dissolução das ecovilas é justamente por conta das relações sociais. Não são por conta de falta de soluções ecológicas ou mesmo econômicas, mas os aspectos da relação. Então, eu acho que visões de mundo, assim, desses sujeitos que se consideram sujeitos coletivos, que nascem pensando dessa maneira, a gente tem que aprender com essas visões para a gente conseguir também se reconstruir, né? Reconstruir esse nosso aspecto relacional de forma mais profunda, de forma mais tolerante às diferenças. Eu não sei, isso por enquanto é um pensamento, mas vamos ver o que vai surgir das entrevistas e dessas discussões.
como é que a gente pode estabelecer assim relação, né, entre o que o Bem Viver, por exemplo, vem trazer para a gente e o que a prática das ecovilas no nosso contexto está revelando também, né? Mas eu acho que são processos, e eu acho que nesse sentido também que as ecovilas, enquanto comunidades, enquanto assentamentos sustentáveis, eu estou muito interessada em entender como elas se relacionam nos territórios onde elas se inserem, como é a relação das ecovilas com as comunidades locais, porque é justamente essa reflexão que eu trouxe, né, esse debate sobre o pluriverso de alternativas e a confluência dessas alternativas, como podemos aprender uns com os outros, porque eu acho que tudo isso também fortalece esse sentido de comunidade, fortalece as comunidades nas suas dimensões da sustentabilidade, né? Sustentabilidade nesse sentido que você está falando, né? De longevidade, né? Porque essa é uma prática moderna, mas também já tem 200 anos que os grupos humanos estão formando, né, essas contraculturas espaciais, mas os povos ancestrais, a forma que a gente vivia antes disso, sempre foi comunitária. Então, o que a gente desaprendeu aí no meio do caminho? Mas isso está dentro da gente. Essa é uma questão de acessar. Eu acho que a gente precisa refletir mais profundamente sobre isso, entendeu? E não é fácil, não é fácil. A gente vai errar, vai cair, mas tendo essa consciência, tendo essa visão, né, que é possível, que é assim também, né? Eu acho que a distorção, na verdade, é a gente achar que é isolado, né? A gente se acha separado. Isso que é o estranho, isso que é novidade, na verdade. Então, é um pouco uma retomada, assim, de uma visão de mais larga, né? Como a gente fala, essa memória mais larga, que está na gente, sabe? Está nas nossas culturas. Mas a gente não vê. Enfim, a gente precisa reaprender. Obrigada, e adorei sua abordagem, seu trabalho, tá maravilhoso, parabéns mesmo. Obrigada, Laís, obrigada pelo incentivo. Essa linha, né, de reflexão que foi iniciada aí pela Emília, e a Laís pegou o gancho para aprofundar ainda mais, eu também quero aproveitar então e já fazer uma pergunta um pouco prospectiva dos seus resultados, né, porque nessa pergunta, né, inicial sobre as políticas públicas, né, e aí você colocando aí um esforço de reflexão sobre a legislação, né, abarcar um território que é pluriativo, que tem múltiplas funcionalidades, que supera essa dicotomia rural-urbano, que no pensamento hegemônico, realmente a complexidade toda que você comentou no início da sua fala, né, ele não contempla, porque a cidade não é mais só o local de consumo de recursos que são exclusivamente produzidos no campo. Ambos os espaços agora encontram-se, de certa forma, urbanizados, né? Tem uma lógica urbanizante que trouxe atividades que eram da cidade para o campo e vice-versa, né? Inclusive, você falou das comunidades que sustentam a agricultura, e muitas vezes uma agricultura que é urbana, né? Que é desenvolvida numa praça, né? Ou em franjas que pagam IPTU, mas são territórios cuja paisagem é absolutamente rural, né? Então, como que fica, né, nesse meio do caminho? E aí, quem se propõe, né, a fazer isso, muitas vezes também está interessado não só numa sustentabilidade própria, mas também de ir além da sustentabilidade, ir para a regeneração, né? E começa a curar territórios, né, que às vezes estavam degradados aí, pastagens abandonadas, começam a ser agroflorestas, né, e tudo isso acaba influenciando também a questão interna, e eu queria saber, nos resultados que talvez você esteja esperando ou gostaria, né, de obter da interação com as comunidades que vai entrevistar, como que você acha que essa centralidade do conceito de comunidade como uma identidade individual coletiva, né, pode contribuir no nosso país, né, que tem
uma particularidade em relação a outros países da América do Sul, né, em termos de perfil dos engajados no movimento, para a construção de territórios do bem viver. O que você gostaria, né? O que você acha que pode vir a encontrar? Olha, Bé, honestamente, eu gostaria de vir a encontrar uma relação entre comunidades, né? Nessa perspectiva mais ampla de comunidade, nesses territórios do bem viver, nesses territórios de regeneração, né? Onde as ecovilas se encontram. Mas, por outro lado, eu tenho receio de que isso não ocorra, de que ainda os grupos que formam ecovilas se percebam como comunidade, aquela comunidade que está ali dentro da ecovila, ou estabeleçam relações ainda superficiais com seu entorno, entende? Então, eu espero, assim, será para mim uma surpresa encontrar assim as ecovilas de fato como sendo agentes regenerativos dos territórios mais amplos, né, no contexto brasileiro, porque elas não são originalmente daquele local, elas não são comunidades locais, muitas vezes as pessoas saem da cidade e vão criar uma comunidade na área rural, então, digamos, elas são pessoas de fora daquele contexto. Então, como elas se relacionam com aquele lugar? Como elas olham, né? Elas estão olhando para intramuros da ecovila? Quais são as práticas que são estabelecidas junto às comunidades locais? Entende? E eu espero assim, que esse movimento de interação mais amplo esteja acontecendo assim, nos municípios, porque a gente sabe também que, se na origem do movimento as ecovilas tinham, de fato, esse perfil de criar um microcosmo ali, pensando que vão dar conta da sua autossuficiência, a gente já sabe que hoje o movimento ele se articula politicamente, participando de conselhos municipais de meio ambiente, de conselhos gestores de unidades de conservação, mas o quanto que isso está acontecendo e como isso está acontecendo nesse momento de crise. Então, é tudo isso que eu anseio descobrir a partir do ano que vem. Não vejo a hora de chegar nessas trocas, assim, mas uma pena que acho que não vai acontecer, de ir até os territórios, né, de poder vivenciar essas práticas, mas eu espero que possa estabelecer contatos e trocas, ainda que virtuais, né, mais profundos e conversas assim, né, trocas autênticas, né? Essa é a minha expectativa. Mas eu acho que assim existe um mundo de potencialidade, sabe, de possibilidades, com todos os desafios. Assim, eu vejo eu vejo como muito promissor esse movimento, né? Esse movimento em rede, nessa confluência mais ampla, sabe? E é isso, assim, né? E a gente pensando nesses territórios urbanos e rurais, como isso está misturado, não é dessa forma, né? Como está traduzido na legislação, ou como se pensou em termos de planejamento, né? Cidades, lugares de trabalho, consumo, e o campo como provendo, né, alimento para a cidade. Não, na verdade, a vida e as pessoas, elas estão nesses dois tipos de ambiente, digamos assim, né? Então, as necessidades humanas, elas se fazem presentes nesse essas pluriatividades humanas, elas são necessárias nos dois lugares, né? Como a importância da agricultura urbana, por exemplo, que a gente vê, né, nos quintais, nas praças, e crescendo, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que se destaca nesse quesito. Ao mesmo tempo, né, no meio rural, as ecovilas não desenvolvem apenas atividades agropecuárias, como se estabelece na legislação. As pessoas moram, as pessoas estudam. Então, toda essa infraestrutura dita urbana tem que ser pensada e adaptada para esses conceitos também, né?
enfim. E, de fato, a gente já tem aí algumas evidências, né, de que há, sim, o interesse de transbordamento das práticas vivenciadas intramuros, né, e também de situações de acolhimento, né, da sociedade que constituía aquele município ali, que, de repente, um grupo passa a fazer parte dela, e há um contraste, muitas vezes, que pode incomodar, mas também pode despertar curiosidade, né? Não sei, acho que a Bruna ia fazer alguma pergunta. Na verdade, eu ia trazer uma pesquisa, uma pergunta no chat. A Maru Giroto perguntou se a pesquisa vai ser a nível nacional ou global. Nacional. Eu não estou vendo a pergunta dela aqui, mas como é que é o nome dela? Não vi. Maru Giroto. Maru Giroto. É isso, assim, é o contexto do movimento brasileiro de ecovilas. Né? Eu trago, assim, mais para contextualizar, né, esse histórico do movimento e a situação a nível global, que é dessa rede maior, mas a pesquisa de campo, né, digamos assim, o foco é no âmbito nacional mesmo. Uma das coisas que, né, que foram revistas, né, nesse processo da pandemia, porque antes eu pensava em fazer estudo de caso, né, em focar uma ecovila ou duas, né, para poder fazer uma visão assim, né, não comparativa, mas das diferenças e semelhanças, enfim. Mas nesse momento eu acho que talvez seja mais interessante aumentar esse leque, né, não focar em um caso específico, mas ter esse olhar mais amplo do movimento brasileiro como um todo, a partir do contato com diversas, virtualmente é possível, né, fazer contato com ecovilas nas diversas regiões brasileiras. Então, estou indo por esse caminho. Oi, deixa eu até aproveitar. Vocês estão me ouvindo? Eu sou a Maru, tudo bem? Parabéns pela pesquisa. Eu peguei bem no finalzinho, não consegui entrar antes, mas vou acompanhar, se possível. E aí eu queria até aproveitar, porque assim, eu não sei se você comentou sobre, né, mas tem muitas ecovilas que são chiquezinhas, sabe? Que o pessoal faz... cria, mas ela acaba sendo muito hipster e assim, tipo, acaba perdendo um pouco a essência do que deveria ser uma ecovila, né? Eu não sei se você se deparou com essas situações durante sua pesquisa e se isso análise dessa abordagem de ecovila vai fazer parte também da sua pesquisa. Oi, Baru, obrigada pela sua pergunta. O que eu observo, assim, né, porque as ecovilas, elas são muito diversas, né, é um movimento muito heterogêneo, então, existem ecovilas com perfis diferentes, por exemplo, né, fala-se muito nesses termos da cola, qual é a cola do grupo? Então, tem ecovilas que têm um viés mais espiritual, né, que é um grupo que se reúne mais com esse objetivo. Já outras, né, por questões ecológicas mesmo, né, com foco nas bioconstruções, nos saneamentos ecológicos, enfim, tem esse foco maior. Outros enfatizam o aspecto da educação, né? Então, sim, e lógico, com isso também tem ecovilas com perfil mais elitista, digamos, né? As pessoas que têm condição de comprar uma terra, né? Que não é nem todo mundo que tem acesso à terra no Brasil, e que dentro daquele grupo faz parte quem consegue manter, né? Ter esse recurso e manter um certo padrão de vida mais alto, né? Que talvez não dependam nem tanto da atividade econômica da própria ecovila, né? Que os recursos vêm de fora, tem isso também. Enfim, eu
eu não vou fazer, esse não será um critério assim de seleção das ecovilas. Provavelmente eu vou identificar casos assim também, né? Especialmente no caso brasileiro, que não são tantas ecovilas assim, né? Consolidadas, né, que existem. Mas esse é um ponto pertinente, algo que é observado no movimento, que faz parte da característica do movimento no Brasil, inclusive. Enfim, mas as ecovilas elas estão para além disso, né? De fato, né, a sustentabilidade é um conceito que, embora já esteja sendo discutido em caráter assim, oficial, em âmbito global, há 30 anos, né, se não mais, né, ainda é um conceito bastante amplo e não é consensual, né? Então são várias leituras, mas o que a gente vê é que existe, né, nessa modelagem da ecovila como uma alternativa, né, de ocupação territorial e de formação de comunidade, caminhos tanto para suprir a escassez, quanto também para reduzir a opulência, né? Então, e os trajetos para chegar nesses horizontes também vão variar bastante, né? Então, o que é interessante é ver até um princípio da permacultura, né? Que está ligado à resiliência, que é o que viabiliza a sustentabilidade do ponto de vista ecológico, né? Que é a multiplicidade de soluções e não uma grande solução única, central, né? E que de fato não vai ser universalizante, não vai ser um CD, né, que toque em qualquer rádio. Então, ver como que as pessoas desenvolvem, né, essas suas estratégias para a sustentabilidade, para a transição para um modo de vida mais suave no nosso planeta, e para as relações humanas, né, que se desenvolvem nesse lugar, que escolhem estar, é muito interessante e inspirador, né, de diversas formas. E é claro que nós, como pesquisadores, às vezes acabamos até nos influenciando e, né, pelas coisas que a gente acaba tendo contato, né, por intermédio de outras pesquisas ou diretamente pelos atuantes aí no movimento. E acho que tem uma questão interessante aqui no Béia, eu só queria chat. complementar uma coisa disso que você está falando, que eu acho que é importante também para a gente refletir, que assim, as ecovilas no Brasil, elas vão refletir a nossa realidade social brasileira, que é complexa, é marcada por essa desigualdade. Então, essa diversidade que é inerente à nossa constituição enquanto sociedade, ela acaba se refletindo também nessas ocupações, né, nos territórios. Então, é isso, e é isso. Não existe uma solução única. São vários grupos humanos, nas suas várias condições, criando suas estratégias de sustentabilidade, de transição para outros modos de vida, como você. E um entrave muito grande é definitivamente o acesso à terra, né? E isso só reforça, né, a percepção de muitos aí que discutem o tema da sustentabilidade, de que a injustiça social, socioeconômica, ela é ambiental também, né? Desse ponto de vista. Aqui no chat, a gente teve uma pergunta sobre o bem viver das ecovilas, se ele é inspirado no Buen Vivir latino-americano, ou se de repente você encontrou outras, né, convergências para o mesmo caminho a partir de outras fontes de inspiração. Bom, esse bem viver do qual eu venho tratando, ele é inspirado no Buen Vivir, ou, né, no Equador, e Vivir Bien da Bolívia. Mas, assim, é isso, né? Esse nome, né? Esse termo, ele dá margem para uma polissemia muito grande, né? É quase o senso de bem viver, depende do entendimento de cada um, mas gostaria de marcar, assim, que eu estou tratando do bem viver nessas bases, né? E esse bem viver, né? Que vem aqui da América Latina,
ele também se caracteriza por essa perspectiva trina, né? Então, teria uma vertente que é mais ecológica, que eu acho que está mais alinhado com a proposta das ecovilas, né? E tem essa outra perspectiva de bem viver, que enfoca esses aspectos mais da equidade social, o outro indigenista, que enfoca mais os aspectos das identidades culturais do bem viver. Então, é essa complexidade, mas é essa lente que eu vou usar para olhar para o movimento brasileiro, considerando ainda a sua vertente ecológica, né? Para fazer essa análise, né? Essa relação com as ecovilas, né? Mas é assim, né? Essa questão do acesso à terra, por isso que a importância da reforma agrária popular, porque, enfim, não deveria ser assim, né? A terra enquanto um bem econômico, né? É um bem comum, as pessoas deveriam ter facilidade de poder viver da terra, produzir na terra, mas é um aspecto, assim como a degradação da natureza, as injustiças, as desigualdades sociais, elas estão juntas nesse processo, né? E do qual a gente precisa falar mais e pensar juntos em caminhos para lutar, né? Ou então desviar e pegar as brechas possíveis para fazer crescer. Eu me inspiro muito pelo Movimento Sem Terra e também o movimento dos pequenos agricultores, porque é notável o trabalho que eles vêm fazendo nessa luta pela reforma agrária e o acesso à terra, como eles têm se mostrado produtivos com base na agroecologia, produzindo alimentos saudáveis, cuidando da terra, gerando riqueza para essas comunidades. Então, a gente tem muito que aprender com esses movimentos de base nos territórios, e o Brasil é uma riqueza nesse sentido. Pena que nos grandes veículos de informação a gente não vê, né, falar do que esses assentamentos rurais estão fazendo. Estou vendo aqui o comentário da Emília. São assentamentos sustentáveis também, né? São assentamentos rurais da reforma agrária, não necessariamente ecovilas, mas eles estão alinhados de alguma maneira, né? Não pela sua origem, mas pelas suas práticas, pelas suas buscas, né? Pelos seus princípios, alguns, né? E é isso. A gente precisa avançar nessa direção. E se você me permite acrescentar, né, não só a importância da reforma agrária, como ela deveria ser acelerada e incentivada no nosso país, que a concentração de terras é escandalosa, né, e não faz sentido. Tem fazendas no Pará que são maiores que muitos países da Europa, né, então é algo bastante revoltante, mas também deveria ser acompanhada pela reforma urbana, né, por conta de que a impossibilidade de se adquirir, né, um terreno ou pagar um aluguel dentro do tecido urbano consolidado, que tem todas as benesses da urbanização, o que acontece? As pessoas acabam indo ocupar áreas de risco, né, áreas poluídas, áreas em que não podem desenvolver dignamente, né, o seu dia a dia, né? Então, toda essa ausência, né, de Estado, né, acaba colocando as pessoas nessa situação de vulnerabilidade socioambiental, né, além de econômica. Pessoal, já estamos aqui às 18h48, né, a nossa previsão era de irmos até às 7h, então ainda temos mais uns minutinhos, caso alguém queira fazer uma última colocação, antes da Renata fazer uma fala de encerramento, que tal? Bom, pessoal, a Maru quer falar. Eu só gostaria de contribuir porque a Emília postou sobre o MST, né, e os assentamentos rurais, e eu fiz recentemente um curso na Escola Popular Rosa Luxemburgo, no assentamento Escola Popular Rosa Luxemburgo, que foi patrocinado pelo CAL, justamente para que esse assentamento possa
ter construções agroecológicas, né? E eu achei muito interessante porque é isso, desculpa, eu não sei o nome de quem está na Casa Latina. Quem está falando pela Casa Latina? Desculpe-me, é Beatriz, prazer. Prazer, Beatriz. Que a Beatriz falou de redução da opulência, né, e também acesso à terra, e eu acho que é muito interessante a gente observar isso, né, porque eles estão, de certo modo, tentando mudar um pouco essa visão de ecovila, de ela ser realmente elitista, né, porque é isso, você tem que ter grana para comprar uma terra, sabe? Por exemplo, eu fui ver tem uma ecovila em Piracaia e o terreno lá é super caro, sabe? Então, fora que tem que pagar também um condomínio, né? Porque dá para entender o porquê. Mas, assim, isso não é acessível, né? Esse formato de ecovila, ele não é realmente acessível. Ele não permite que as pessoas tenham acesso à terra e tenham acesso a esse estilo de vida, né? Então, eu acho que é interessante a gente observar isso também, porque a gente precisa trazer luz a essas questões, principalmente quando a gente fala de MST e do movimento que eles estão fazendo, né, de construções agroecológicas, para que a gente possa, de repente, incentivar mais isso também, né? Eu sinto muita falta disso, porque quando eu pesquiso sobre ecovilas, eu vejo essa questão, que nem a Renata falou da cola que liga, às vezes é muito espiritual, às vezes é muito ecológica mesmo, mas assim, também as pessoas têm que ter acesso a esse conteúdo, né? Para poder implantar esse conteúdo, tem que ter acesso a esse conhecimento. E aí, como que esse conhecimento chega para as pessoas que são muito humildes, muito simples, né? Que não têm, são da zona rural e não têm acesso à internet fácil, né? Então, todas essas questões eu fico me perguntando, assim, né? Tipo, se a gente vai realmente ter ecovilas que são para todos e não para uma parcela da população. Eu gostaria de dialogar com o Maru sobre isso, porque eu acho que é uma questão central assim nesse debate sobre ecovilas na nossa realidade, né, brasileira. Se hoje, né, esse é o grande limitante, vamos dizer, né, esse acesso à terra, ter esse recurso, ter a própria acesso às informações sobre essas possibilidades de vida, ele está restrito dentro do nosso contexto, como fazer com que isso avance e se democratize também, né? É por isso que assim me instiga a entender como as ecovilas que existem hoje, elas se relacionam com as suas realidades no município, que muitas vezes estão numa condição socioeconômica diferenciada daquela propriedade, daquele coletivo que está ali, né? E, enfim, mas esse mais uma vez, eu vejo que esse é um problema que reflete o problema da nossa realidade brasileira, as desigualdades sociais. Se a gente não tiver políticas, se a gente não se comprometer, né, nas nossas práticas, nas nossas reproduções, né, na nossa lógica de pensamento, com essa questão fundamental do nosso país, eu penso que não tem possibilidade de desenvolvimento. Acho que ela congelou. Vou aproveitar enquanto ela descongela e como nós tivemos, né, aquele contratempo no início da reunião, né, então a Stephanie já levantou a mão aqui, vai ter alguma outra pergunta ou comentário, então acho que se todo mundo concordar, a gente pode se estender aí mais alguns minutinhos, né, caso a Renata tenha disponibilidade, acho que está muito gostoso estar aqui. Renata, você nos ouve? Pessoal, eu ouço vocês me ouvem agora? Até tirei o vídeo para ver se flui, né? Mas é isso, a gente precisa criar estratégias, modelos de ecovilas, de possibilidades mais acessíveis e de troca, né? Troca de saberes. Eu penso dessa maneira. Estava falando dos assentamentos rurais, né? Dos projetos que eles desenvolvem. Alguns assentamentos eles são concebidos como projetos de desenvolvimento sustentável, né? Então, seria interessante também conhecer essas práticas que são desenvolvidas pelo MST
nesse tipo de específico, né, de assentamento, e como as práticas desenvolvidas pelas ecovilas, né, elas podem, enfim, elas podem convergir, podem divergir, em que aspectos, uns aprender com os outros. Eu penso que é fundamental, assim, o movimento brasileiro de ecovilas se aproximar também desses movimentos sociais que buscam a sustentabilidade nessa dimensão ampla, né, nos territórios, no nosso caso. Eu acho que isso é potente demais para todos. Posso fazer só uma complementação? Desculpa, Stefânia, eu não Claro, estou achando a querida. minha mãozinha aqui. Mas é rápida, né? Assim, eu trabalhei muitos anos e sou agrônoma e trabalhei muito com os assentamentos de reforma agrária, visitando e fazendo avaliações, enfim. Então, nos princípios e nas suas práticas, muitos assentamentos, né, já foram montados e estruturados com uma perspectiva, não adotando esse nome, né, que acaba sendo ligado, como, né, está se colocando aqui, a um grupo mais elitizado, mas muitos funcionam como, né, como ecovilas, assim, com escolas, né, com autossuficiente em produção e consumo, né, buscando uma vida comunitária mais organizada dentro de algumas estruturas, né, da luta pela terra, né, e isso vem com essa marca. Eu acho muito interessante, né, trazer essa discussão aqui e buscar um diálogo entre essas duas formas, né, também o movimento dos pequenos agricultores. E interessante também, porque quando a gente fala isso, né, de uma ecovila que não se abre para o seu entorno, para o diálogo com o seu entorno, elas acabam reproduzindo, né, e se tornam muito elitizadas, condomínios fechados, iguais a muitos outros que a gente conhece, que tem um muro e que aquela comunidade vai para ali, pode até ter uma proposta de sustentabilidade ambiental, né, de energia alternativa, uso da água e tal, mas ela não está sendo sustentável, vamos dizer assim, nos princípios, né, de inclusão social, né, de governança, enfim. Mas muito bom, assim, essa discussão. Está trazendo muitas Eu estou vendo aqui os questões. comentários no chat também, né? A Thaisa está ressaltando aqui dessas trocas que as ecovilas fazem com seus entornos e também o fato de muitos ecovileiros do Brasil não serem de classe média. Isso também me remeteu aos casos de ecovilas fora do Brasil também, né? Em outros continentes, ou até mesmo aqui na América Latina, mas na África, muitas ecovilas, elas são as próprias comunidades tradicionais que se organizam em rede e se autodenominam como ecovila, né? E aí, essa questão da terra, do acesso à terra, também já não sei, né? A gente não pode saber como se tem algum tipo de incentivo governamental. A gente sabe que, sim, existem governos na África que têm programas de desenvolvimento de ecovilas. Então, quem sabe aí também é uma possibilidade né, uma oportunidade de aprendizagem que a gente possa ter com esses países que têm essas políticas públicas, como que a gente pode fazer algo semelhante aqui. Enfim, então, é um campo imenso de trabalho. E eu vou deixar a Steph falar, que ela está um tempão com a mão levantadinha ali. Estou aqui com o braço doendo já. É brincadeira. Não, eu só queria contribuir com esse debate, que é um debate que eu gosto muito, assim, e, de certa maneira, ele passou muito pela minha pesquisa do mestrado. Mas eu vou trazer uma perspectiva muito pessoal, assim, não tão acadêmica, sei lá, de toda essa história. Eu acho que, às vezes, né, principalmente a gente que está debatendo ecovilas, né, todo mundo estuda isso, eu acho que, às vezes, existe uma pretensão de que, nos debates, de que a ecovila seja a solução que vai abarcar tudo e para todo mundo, né? Como se fosse um único modelo, né? E eu tenho pensado muito que a ecovila é um modelo muito legal da gente tentar viver de outra forma no planeta, tentar viver de uma outra forma no planeta que faça com que esses tempos de catástrofes antropoceno, cataloceno, como vocês queiram chamar, sejam o mais breve possível. Mas eu acho que ela é uma das formas, e tem múltiplas formas de viver no planeta, né?
que sejam melhores. Inclusive, os povos tradicionais têm feito isso há muitos e muitos anos, e as ecovilas inspiram neles, né? Ninguém quer, eu pelo menos não vejo, não faz sentido nenhum eu virar lá pro pessoal lá, pro Zé Yanomami e falar, vamos lá que vocês são uma ecovila agora? Não, né? Vamos lá ver, tipo, cada um é cada um, né? Eu acho que num processo, se a gente quiser pensar num processo cosmopolítico, talvez, onde haja diferentes formatos, diferentes formas de vida diferentes que respeitem o ambiente como um todo, que tenham respeito e amor pela terra, um pelo outro, né? Independente do formato, eu acho que eu, pelo menos, acho que isso que vale, né? Não que a ecovila seja acessível a todos e que todo mundo possa morar numa ecovila, mas que todo mundo possa criar suas formas de habitar o mundo que sejam mais resilientes, sendo a ecovila uma dessas formas, né? Mas não a única. Eu acho que é importante a gente lembrar disso nesse debate, principalmente nesse debate de classe de acesso, porque talvez hoje, do jeito que a ecovila é configurada no Brasil, por mais que tenha bastante gente que venha de diferentes classes sociais, as pessoas que saíram de um centro urbano, por exemplo, e que foram morar numa comunidade, né, normalmente são pessoas que tiveram minimamente acesso à educação, né? Não estou falando questão de capital cultural, capital financeiro, mas necessariamente tem algum tipo de capital cultural para conseguir fazer isso. Então, talvez hoje as ecovilas aqui funcionem para esse pedaço de pessoas, o que não desqualifica o lugar delas de transformação e de tentar de criar outras narrativas e outras histórias de viver no mundo, né? Então, esse é um debate que me vem muito, assim. Existem várias formas de viver o bem viver, né? E as ecovilas são uma delas, né? Então, eu acho que é importante lembrar disso, nem para glorificar as ecovilas e nem para demonizar, como falando, é coisa de rico, né? Eu acho que são esses polos que a gente colocar ela no espectro, no lugar dela no espectro. Acho que é isso que eu queria falar. Essa é a minha contribuição. Mas é isso mesmo, a ecovilas são uma das alternativas possíveis e desejáveis, né? Que são adequadas para determinados contextos e realidades, mas elas não a ideia não é um modelo, né? Eu acho que justamente a gente é tão colonizado por esse pensamento único que a gente fica tentando achar um modelo universalizante que vai ser bom para todo mundo, em todos os lugares, de como se deve viver, né? Ela é uma das soluções e que se mostra potente a partir dessa relação com as outras possibilidades possíveis, né, de se pisar suavemente na terra, de viver de uma forma mais alinhada ao fluxo da vida, né? Mas é exatamente isso, Steph. Eu acho que você falou muito bem. Situou as ecovilas assim num bom lugar, né? Elas não são nem maravilhosas que vão dar conta de tudo. Também não é algo muito restrito, só para quem pode pagar. Não é nenhuma coisa nem outra, né? E lembrando as dificuldades, as limitações de estudar um fenômeno contemporâneo, algo que está acontecendo agora e que está se transformando continuamente, cotidianamente, né? Assim como os seres humanos em geral, né, tendem a ser diferentes, inclusive fisicamente, né, pelo movimento das nossas células de reconstrução contínua, né? Não somos hoje quem éramos ontem, ao menos parcialmente, né? Então, pensar, né, de uma forma holística, do ponto de vista ecológico, inclui tudo isso. E embora nós, como os pesquisadores, não possamos nos esquivar, né, da crítica a respeito das estruturas que sustentam essa hegemonia que colocou aí esse contexto de mudança climática, de crise sanitária, de crise socioeconômica, enfim, essas múltiplas crises que estão se sobrepondo e coexistindo, e no meio de tudo isso, algumas pessoas estão tentando fazer diferente agora, né? Não estão paradas aí, buscando, né, então, se sensibilizar cada vez mais a diversas questões e
num processo de desalienação, né, e que o Bem Viver nos auxilie imensamente a fazer isso, né, mas não sei se seria nosso papel impor ao movimento das ecovilas ou as comunidades tradicionais em transição para a sustentabilidade e outros tipos de comunidade que buscam, né, uma sustentabilidade de uma forma mais integral, resolver esses problemas estruturantes, né, muitas vezes fora totalmente do seu escopo de intervenção, né, mas pelo menos eu, pessoalmente, pelas evidências que a gente tem, já não só na literatura nacional, mas internacional, não tenho dúvida de que, em boa parte, é um movimento político, social crítico, sim, né, inclusive pela incorporação do viés íntimo, né, da sustentabilidade dentro desse conceito que, se a gente toma, né, a definição da ONU, né, então a gente vê que são objetivos muito diversos, né, concertação entre nações, né, e a resolução na esfera micro, local, com possibilidades de expansão, mas, enfim, com campos de atuação bastante diversos. Estão surgindo novas coisas aqui no chat. Eu queria agradecer a Renata e parabenizá-la pela pesquisa, super bacana, seu projeto, sua trajetória. Fico muito contente. Obrigada, Thaisa. Saber mais sobre a sua pesquisa, acho que ela precisa ser divulgada e compartilhada. Acho que é muito rico para o Casa Brasil a gente ter uma pesquisadora brasileira no círculo que está conectando o movimento de ecovilas com essa cosmovisão originária da América Latina. Acho que isso só fortalece. Acho que a gente pode, né, compartilhar também com o Casa Latino, com a rede latino-americana. E eu aproveitei para colocar uma chamada para quem fala inglês e estiver interessado em aprofundar essa lógica, né, que está rebatida aí no Bem Viver, mas também em todas as práticas capitalistas, né, esse cenário louco que a gente vive. A gente estou passando um convite para o seminário da GEM Internacional de Pesquisa, amanhã, 13h, no Brasil, onde muitos de nós estarão participando. E super parabéns para o Casa Brasil, para o Círculo de Pesquisa, por esse evento. Obrigada, Thaisa, pelas palavras e por reforçar também esse convite. Eu estarei lá, sem dúvida. E é isso, o que eu puder levar essa mensagem. Eu acho que não só para o movimento de ecovilas, né, a gente trazer essas visões próprias aqui do nosso continente, né, e do sul global é algo enriquecedor, né, para o movimento como um todo. Sempre inspira a novas perspectivas, né, trazem outras soluções, outras conexões. Então, que bom poder estar junto com vocês nessa frente, né, nessa luta também, porque, né, os tempos estão muito estranhos. Então, a gente precisa de muita gente, a gente precisa de todos, em todas as frentes. As crises são múltiplas, então as soluções têm que ser múltiplas também. Eu acho que esse pensamento, né, decolonial traz muito isso, né? A gente tem um vício de pensar de forma dualista, né? O bom e o ruim, o melhor, o pior. Não, todos são importantes agora, dentro das possibilidades, né, e visões de cada um. Então, a gente olhar para as diferenças não mais como antagônicas, mas complementares. Esse é um desafio, né? No momento que a gente também precisa, de alguma maneira,
parar de reproduzir, que é isso que a contra-colonização fala, interromper os processos coloniais, mas interromper dentro da gente primeiro, né? Porque essa colonialidade do ser é muito forte, e a partir dela, dessa colonização subjetiva, é que os outros modos de colonização se reproduzem também, né? Então, no que a gente puder, pelo menos não reproduzir aquilo que a gente não quer mais, né? É super necessário. Então, eu acho que eu vou ficar com essa mensagem aqui para a gente refletir. Me despeço, agradeço pela presença e o tempo dedicado de cada um. Enfim, contem comigo para conversas, para reflexões. E Nós que agradecemos a casa brasileira, né? Está aberta também. Para além das ecovilas, né? Exato, pessoal, aqui não é uma bolha, né, dentro da bolha, nós temos interesse em nos conectar mais entre essa rede de pesquisadores que pouco a pouco a gente vê que se expande e vamos encontrando, né, e que esse espaço fomente aí a produção de outros espaços para que mais encontros ocorram, mais convergências e divergências, né, e que isso também seja ampliado aí e divulgado para a sociedade em geral, de forma mais ampla, né, também a nossa tarefa aí fazer uma tradução, né, do que é científico para algo mais palpável e acessível, né, em termos de difusão do conhecimento mesmo, né, como foi bem colocado aqui, né, dentre várias coisas interessantes que foram discutidas. Então, só tenho a agradecer, né, a Renata por ter disponibilizado aí a sua tarde e todos vocês por terem vindo apreciar e contribuir, né, para que esse pensamento ainda se desenvolva ainda mais. E eu quero aproveitar, né, não só para convidá-los a participar, né, dos RAPAS com as suas pesquisas, né, e pode ser em andamento ou também questionamentos, às vezes trazer, né, pontos de debate para a gente pensar junto, né, e avançar aí no pensamento sobre isso que nos motiva, nos anima e inspira muitos, né, pelo mundo todo. E um momento importante também são nos eventos convencionais, né, do meio acadêmico, a gente se esforçar para levar, né, conceitos não só como o da Ecovila, dos assenamentos sustentáveis, mas o do bem viver, né, entre outros aí que estão gerando novos paradigmas, né, de investigação, mexendo nas nossas metodologias e fazendo a gente se transformar como, não só como profissional, mas como ser humano de forma integral. Né? Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês de um evento acadêmico gratuito, internacional, com 5 áreas temáticas interdisciplinares, né, que levem o tema das ecovilas, não só para esse, mas para outros, né, que considerarem pertinentes, e quem sabe a gente vai se encontrando, né, e se reunindo ainda mais, e colocando também, né, na mente de outras pessoas aí esses questionamentos que nós já começamos aí a nos incomodar e a desenvolver, né? E sem contar que nesse evento ele se chama Sustentare, já vai ser a sua segunda edição, né? Os melhores trabalhos eles serão encaminhados para publicação fast track em periódicos científicos, como a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional da Unital, que foi para onde a gente enviou o artigo, né, que a Renata comentou sobre a questão da zona, né, especial para ecovilas e agroecológicas, né, nos planos diretores, e também, por exemplo, o Journal of Innovation and Sustainability, né, da PUC São Paulo. Então, vou colocar aqui no chat, para quem se interessar, o link de acesso a esse evento. Ele tem um prazo aí um pouco curto, mas de repente é a oportunidade que você estava esperando para desengavetar aquele texto. E quem sabe pelo nosso encontro aqui, né, juntar mais mãos para desengavetar ainda mais textos. Então, fico muito contente com a presença de todos, com a participação, né, ativa aí nas discussões. Muitíssimo obrigada em nome do grupo de pesquisa do Casa Brasil. Agradeço e convido também a integrarem com a gente
né, nessas discussões e reflexões. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau, obrigada. Boa noite, foi um prazer ouvir vocês. Boa Até uma noite, gente. próxima. Obrigada. Parabéns, Tchau, tchau. gente.